Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos corrigir os exercícios de funções mistas. Então, esse primeiro aqui. A vanilina é um composto orgânico de função mista, entre as quais se encontram. Então, quais são as funções orgânicas que eu tenho nela? Então, a primeira que eu vou marcar aqui, ó, o OH ligado ao carbono do anel aromático. Lembra que essa daqui é uma das representações do anel aromático, tá? Então, eu tenho esse carbono ligado ao OH. Então, o OH está ligado diretamente ao anel aromático, é um fenol. O outro composto que eu tenho aqui, ó, o oxigênio, que está entre carbonos. Oxigênio entre carbonos é um éter. E esse último, que é a C-O na extremidade da cadeia. C-O na extremidade da cadeia é o aldeído. Então, as funções que eu tenho na vanilina são fenol, éter e aldeído. Resposta letra A. Questão 2. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, os organizadores fizeram uso de exames antidoping bastante sofisticados para a detecção de uma quantidade variada de substâncias químicas de uso proibido. Dentre as substâncias encontra-se a furosemida, estrutura química representada na figura. A furosemida é um diurético capaz de mascarar o consumo de outras substâncias dopantes. Na estrutura química desse diurético podem ser encontrados os grupos funcionais. Então vamos começar olhando. Esse daqui, eu tenho o oxigênio entre carbonos. Como eu tenho oxigênio entre carbonos, é o éter. Outra função orgânica é o nitrogênio ligado a carbono. Lembra que o nitrogênio ligado a C-O é a amida e o nitrogênio ligado ao carbono normal, que não seja C-O, é a amina. E esse último aqui, a gente vai ter a C-O ligado ao OH. Quando eu tenho a C-O ligado ao OH, é o ácido carboxílico. Esse daqui é o halogênio, que é o cloro, ligado ao composto orgânico. Então, eu tenho o haleto orgânico. E esse daqui não cai para vocês identificarem, tá? Então, a resposta vai ficar ácido carboxílico, amina e éter, letra A. Questão 3. Alguns efeitos fisiológicos da testosterona podem ser aumentados pelo uso de alguns derivados sintéticos, os anabolizantes. Essas substâncias, muitas vezes usadas impropriamente por alguns desportistas, provocam aumento da massa muscular e diminuição de gordura. Seu uso indiscriminado pode provocar efeitos colaterais sérios, como hipertensão, edemas, distúrbio do sono e acne. Seu uso prolongado leva a danos no fígado e a diminuição da produção de esperma. A seguir são apresentadas a estrutura da testosterona e de dois de seus derivados sintéticos. Uma das opções apresenta os grupos funcionais que se destacam nas substâncias anteriores, assinala. Então, ele quer as substâncias comuns nos três compostos orgânicos. Então, a gente tem primeiro aqui, ó, o OH ligado ao carbono de ligação simples, que é o álcool. Eu tenho nesse daqui a C-O entre carbonos, cetona. Aí agora o outro também tem o OH ligado ao carbono de ligação simples, álcool. Aqui eu tenho a C-O entre carbonos, cetona. Eu tenho nesse daqui o OH ligado ao carbono de ligação simples, que é o álcool. E eu tenho também a C-O entre carbonos, cetona. Então, eu tenho nos três álcool e cetona. Então, a gente pode eliminar a letra A, que eu não tenho álcool e cetona. A letra C, que eu não tenho, tenho álcool e cetona, só que eu não tenho aldeído. Então, pode eliminar a letra C também. A letra D não tem escrito álcool e cetona.
E a letra E também não está escrito álcool e cetona. Então só pode ser a resposta a letra B. Agora, o que vem ser o alceno? O alceno é uma classificação de hidrocarboneto. E o alceno é quando a gente tem a ligação dupla entre os átomos de carbono. Eu tenho aqui ligação dupla entre os átomos de carbono, alceno, ligação dupla entre os átomos de carbono, alceno, e ligação dupla entre os átomos de carbono, alceno. Por isso que ele colocou alceno ali. No caso, no exercício que eu coloquei para vocês fazerem, eu troquei alceno por hidrocarboneto, porque eu não havia mencionado isso na teoria, tá? Então a resposta vai ficar álcool, cetona e alceno, porque eu tenho a dupla entre os átomos de carbono, letra B. Questão 4. Você já sentiu o ardido de pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável pela sensação picante na língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. Os grupos funcionais característicos da capsaicina são, então, novamente, as funções orgânicas. A gente tem a primeira, essa daqui, ó, o nitrogênio ligado a C-O, a carbonila. Quando eu tenho nitrogênio ligado a carbonila, é a amida. A outra, o oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos é o éter. Aqui eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático. O OH ligado diretamente ao anel aromático é o fenol. Então a resposta vai ficar amida, éter e fenol. Letra C, amida, éter e fenol. E questão 5. Estudos pré-clínicos têm demonstrado que uma droga conhecida por aprepitante apresenta ação inibitória dos vômitos induzidos por agentes quimioterápicos citotóxicos, tais como a cisplatina. Essa droga apresenta a seguinte fórmula estrutural. Duas das funções orgânicas encontradas nessa droga são... Então, a gente tem algumas funções orgânicas aí. Pelo menos eu estou vendo umas 4 funções orgânicas. Só que das 4 funções orgânicas, ele só quer 2. Será que a gente tem cetona? Será que a gente tem amina? Será que a gente tem éter, amida ou éster? Tá? Entre as alternativas que ele me deu, quais dessas que eu tenho nessa função orgânica? Nessa molécula orgânica. Então, a primeira que eu vou olhar aqui, ó, eu tenho a C-O ligado ao nitrogênio. C-O ligado ao nitrogênio, amida. Eu tenho o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja C-O, amina. Eu tenho o oxigênio entre carbonos, éter. Então, nesse caso, eu tenho amina e éter. Resposta, letra C. Aqui eu também tenho éter, então aqui, resposta, letra C. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim na aula presencial, que eu vou e tiro as dúvidas de vocês, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite.